Olá, meus queridos, tudo bem? Quarto ano, como foi o final de semana de vocês? Desejo que tenha sido excelente. Então vamos iniciar mais uma semana, né? Uma semana de aula. E antes da gente começar nossa semana e nosso dia, nossa aula de ciências, vamos agradecer a Papai do Céu por mais um momento, né? Pedir mais proteção a Ele, bênçãos, né? Para que Ele abençoe nossa semana e nossa vida. Então vamos fechar os olhinhos e rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, obrigado, Papai do Céu, e abençoa a nossa vida. Então, faremos nossa correção da aula anterior, né? As questões que tinha para que vocês copiassem e algumas aqui do livro. Então, vamos começar pela do livro. Lá na página 118, primeiro quesito, a que horas a professora pediu para que Amanda e Arthur fossem ao pátio? Pinte o quadro com a resposta correta. Então, a resposta vai ser 8 horas, né? Então, a gente vê lá o relógio marcando, o ponteiro pequeno está no 8, o grande no 12. Então, são 8 horas exato, né? 8 horas em ponto. Segundo quesito, o que os alunos devem responder à professora? Pinte o quadro com a resposta correta. Então, a gente observando ali a sombra, onde ficou no número 9. Então, são 9 horas da manhã, a segunda resposta, certo? Então, essas são as correções do livro. Questões, né, no caderno. A primeira, o que é gnomon? A resposta é um instrumento utilizado para indicar a hora do dia. Segundo, os povos indígenas Tupi-Guarani utilizavam um instrumento semelhante ao relógio do sol, chamado de Guaraciragamba. E a terceira questão, o relógio de sol pode nos ajudar a compreender a passagem do tempo por movimento aparente do Sol no céu, certo? Então, são essas as nossas questões. Os movimentos da Terra são 2: rotação e translação. A Terra se mexe? Sim, o nosso planeta, a Terra, se mexe. E seu movimento tem grande influência sobre nós. E o que significa rotação? Rotação é o movimento que realiza a Terra girando sobre si mesma. Este movimento é o que determina a sucessão dos dias e das noites. Para realizar esse movimento, a Terra demora um dia inteiro. E translação, o que é? Translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Para realizar esse movimento, a Terra demora um ano. Na medida em que se traslada ao redor do Sol, a Terra vai mudando sua inclinação. E isso faz que o Sol Norte esquente mais o hemisfério norte uma parte do ano, e que na outra parte esquente mais o hemisfério sul. Por isso, este movimento é o que determina as estações do ano. Como o verão e outono, o inverno e a primavera. Muito bem, gente. As 4 estações são diferentes entre si, em função de estar mais ou menos expostas ao calor do Sol. Ah, por isso no verão faz mais calor. Agora eu estou entendendo. E no inverno faz mais frio, porque o Sol não nos esquenta tanto. Nath, sabe de uma coisa? Meu pai teve que ir ao Japão por trabalho. Ao Japão? Que bom, Matias! Mas ontem eu quis ligar para ele para contar da minha bicicleta nova e eu não consegui. Minha mãe me disse que era muito tarde para ligar a essa hora e me disse: papai está dormindo, porque no Japão é de noite. Eu disse para ela que não podia ser. Como ia ser de noite lá, enquanto aqui era de dia? Então ela me explicou que quando aqui é de dia, lá no Japão está cheio de estrelas. É simples, o Japão está na Ásia e nós estamos do lado oposto da Terra. Quando você achou que o seu pai estaria trabalhando porque era de tarde, em verdade, para ele, era de madrugada. Eu já sei porque meu pai estava dormindo quando eu quis telefonar. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.
Então agora, depois de vocês assistirem o vídeo, vamos agora para a página 120, 121, onde tem as explicações, e nas páginas 122 e 123 são as atividades. Então vamos lá. Como você pode perceber, o Sol aparentemente se movimenta no céu ao longo do período do dia. Mas, afinal, a que se deve esse movimento aparente? Então é uma pergunta, né? O que seria isso aí? Então, a Terra e outros 7 planetas giram ao redor de uma estrela, que é o Sol. Junto esses astros fazem parte do Sistema Solar. Então, vejam aí abaixo todos os astros, né? Estamos vendo aí os 7 planetas girando em torno do Sol. Tá vendo? O Sol, aí tem o planeta Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Saturno e Netuno. Além de girar ao redor do Sol, os planetas giram ao redor de um eixo imaginário, realizando um movimento de rotação. A Terra, por exemplo, leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa ao redor de seu eixo. Então, 24 horas, né? O dia. Então, vamos aí observar a Terra fazendo a movimentação, fazendo a volta em torno do Sol. O movimento de rotação da Terra é responsável pela ocorrência dos dias e das noites e está relacionado ao movimento aparente do Sol no céu durante o período do dia. Além do movimento de rotação, a Terra e os demais planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol, realizando o movimento de translação. Esse movimento é responsável, por exemplo, por determinar a contagem dos anos, certo? Então, vejam a diferença de movimento de rotação e movimento de translação, que foi o que vocês viram direitinho no vídeo explicando cada um, certo? Porque um vai ser o movimento de 24 horas, que é o movimento de rotação, que gira ao redor do Sol, e o de translação, que é o tempo de um ano, né? Um ano tem 365 dias, então é o tempo que passa para girar em torno do Sol, certo? Para realizar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva aproximadamente, que eu falei agora, 365 dias. Então aqui tem as imagens mostrando, representando cada uma dessas informações aí. Agora as questões nas páginas 122 e 123, o primeiro quesito. Na cena abaixo, a projeção da sombra de uma criança está na posição incorreta. Então, vamos observar aí, são 4 crianças, 3 estão na mesma posição. E quem é a única que está numa posição, a sua sombra está numa posição diferente. Aí você vai circular aqui na letra A, contorne o nome da criança cuja sombra está projetada na posição incorreta. Então, é Poliana, Raul, Gustavo ou Isabela. Você vai contornar aí. Letra B. Qual é a fonte de luz que projetou a sombra das crianças? É a luz do quê? Do sol, da lua? O que está projetando aí a sua sombra? Letra C. Converse com os colegas sobre a posição correta da projeção da sombra da criança indicada no item A. Então, ela deveria como? Estar igual às outras crianças ou ela está na forma correta, na sua posição correta? Você vai responder aí, justificar, tá? Segundo quesito, observe a imagem a seguir. Então, temos aí o gnomon, né? E vamos marcar V para verdadeiro e F para falso. Letra A, né? A primeira pergunta. A sombra do gnomon muda de posição ao longo do período do dia? Ele muda, como a gente observou na aula anterior, né? A experiência que a professora fez, pediu para que os colegas saíssem e vissem a posição, mudou, aí você vai colocar V ou F. A segunda, a sombra do gnomon varia de tamanho, então se mudou ao longo do dia, vai mudar também o tamanho no período do dia, V ou F. A última, o movimento aparente do Sol no céu durante o período do dia ocorre por causa do movimento de translação da Terra. Então, lembrando, a translação é quando o Sol faz o giro quando a Terra, faz o giro em torno do Sol, certo? E o movimento de rotação, ele faz o giro em torno de si mesmo.
e essa resposta tá certa, aí se tiver você coloca F, se tiver errado você coloca V. E na letra B você vai corrigir as que você colocou F. Então, se ela está errada, qual é a resposta correta, né? Ou elas ou uma só, né? Você vai ver qual foi e vai corrigir, vai escrever ela corretamente. Terceiro quesito, tem um poema aí abaixo, Dança dos Movimentos da Terra. Então, eu vou ler para vocês, para que a gente responda aqui no tracinho e embaixo marcando um X. O meu nome é Terra. Eu gosto de girar em volta de mim mesma, né? Então, quando gira em torno de si mesma, chamamos de rotação, né? Para me apreciar, eu danço o dia inteiro e não me canso. Não. E a esse movimento chamam de rotação ou de translação. Você vai colocar o nome. Depois vai marcar o X, que indica como podemos perceber esse movimento em nosso dia a dia. Então, você vai marcar um X de acordo com a afirmativa que você colocou lá em cima, né? Se é rotação ou translação. Aí a primeira pergunta. Pela ocorrência das estações do ano, então é pelo ano, a estação do ano que faz esse movimento de rotação. Aí você vai marcar o X, se for verdadeiro. Pelo surgimento do Sol na direção oeste, pelo movimento aparente do Sol no céu, pelo movimento aparente dos astros no céu à noite, pela ocorrência dos dias e das noites e diariamente pelo pôr do Sol na direção leste. Então, tem mais de uma afirmativa aqui, certo? Então, eu peço que você volte para as páginas anteriores, 120, 121, para que você tire mais algumas dúvidas e responda essa última questão, tá certo? Porque aqui você vai ver a questão da rotação e da translação, o que faz parte de cada um. Mas vai depender da resposta aqui do terceiro, lá de cima, certo? Aqui do poema, que quando você lê vai identificar se é rotação ou translação. Tá bom, pessoal? Então, são essas as nossas questões. Qualquer dúvida, repito, estou à disposição, certo? Não deixe de perguntar, tirar suas dúvidas. E assim que concluir, envie para que eu corrija, tá bom? Então, um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.